Meu motorista da Uber olhou para mim pelo retrovisor, os olhos atentos e focados. Sem dizer uma palavra, ele me entregou um bilhete dobrado. Achei que fosse uma brincadeira até ler as palavras que fizeram meu coração disparar: não vá para casa esta noite. Você está em perigo. Confie em mim. Fiquei olhando para ele, confusa. Então ele falou, com uma voz baixa e firme: sou policial. Há alguém dentro da sua casa esperando por você. Se for para lá, vão te machucar. Naquele instante, tudo ao meu redor desapareceu: as luzes da rua, o som suave da chuva batendo nas janelas, até as notificações do meu celular. Nada mais importava. Minha vida, que até então parecia normal, tinha acabado de mergulhar em um pesadelo que eu jamais imaginei viver. Se você quer saber o que vi nas câmeras de segurança da minha casa, algo que mudou tudo, fique comigo. E antes de continuarmos, inscreva-se neste canal e comente de onde você está assistindo. Seu apoio me ajuda a compartilhar mais histórias reais que podem salvar vidas. Meu nome é Ava Lawson. Tenho 32 anos, e há 3 meses eu achava que o pior momento da minha vida seria o meu divórcio. Eu estava errada. Nas últimas semanas, eu vinha tentando reconstruir minha vida. Trabalhava longas horas em uma agência de marketing no centro de Chicago. Morava sozinha em uma casa de 2 quartos, em um bairro tranquilo dos subúrbios. As pessoas passeavam com seus cachorros todas as manhãs. As crianças brincavam nas calçadas. Era o tipo de lugar onde você deixava a luz da varanda acesa por costume e não por medo. Meu pai, Derek, me ligava todas as noites só para ouvir minha voz. Ele se preocupava com o fato de eu viver sozinha, mas eu sempre dizia que estava tudo bem. Meu irmão mais novo, Ethan, ex-médico militar, me mandava mensagens aleatórias como: trancou as portas hoje à noite, ou havia algo estranho no noticiário. Fica atenta. Eu costumava rir, achando que ele estava sendo exagerado. O trabalho tinha sido exaustivo naquela semana. Fiquei até tarde preparando uma apresentação importante. Quando finalmente saí do escritório, já estava escuro e o estacionamento quase vazio. Pedi um Uber porque estava cansada demais para dirigir. O carro parecia normal, um sedã prateado, interior limpo, motorista usando um boné. Ele me cumprimentou educadamente e confirmou meu nome. Nada parecia estranho até que nos afastamos da calçada. Nos primeiros minutos, o silêncio era absoluto. Então notei algo: suas mãos apertavam o volante com força. A postura rígida demais, como se estivesse se preparando para alguma coisa. Meu celular vibrou com uma notificação do aplicativo de segurança da minha casa. Apenas um alerta de movimento. Ignorei. Provavelmente minha gata, Luna, pulando no sofá. Mas então ouvi um leve estalo vindo do painel do carro, um chiado familiar. Um rádio policial. Ele o desligou rapidamente. Um rádio policial, pensei. Meu coração começou a acelerar. Seria ele um policial aposentado? Um erro? Estava prestes a mandar uma mensagem para o meu irmão quando ele me entregou aquele bilhete. Naquele momento, tudo mudou. O papel em minha mão parecia mais pesado que o celular que eu segurava na outra. Senti o ar preso na garganta enquanto lia as palavras de novo, tentando entender, tentando me convencer de que aquilo era um engano. Mas quando ergui os olhos, o motorista do Uber me encarava pelo retrovisor com uma intensidade que fez meu estômago se revirar. Sua voz, firme e contida, carregava um alerta que atravessou minha alma: não reaja. Sua casa está sendo vigiada. Um arrepio percorreu minha espinha. Pressionei o bilhete contra a perna, tentando fazer o gesto parecer natural, caso alguém estivesse observando. Senti uma vontade desesperada de olhar pela janela, de verificar se algum carro escuro nos seguia, mas o medo de chamar atenção me paralisou. Então o celular vibrou novamente, outro alerta do sistema de segurança. Desta vez, não era apenas um movimento detectado. Era uma notificação clara: detecção de presença humana. Abri o aplicativo com o polegar tremendo tanto que quase deixei o celular cair. A câmera mostrava minha sala de estar, iluminada apenas pelo abajur de canto que eu sempre deixava aceso para minha gata. Mas Luna não estava no seu lugar habitual no sofá. Em vez disso, uma figura alta, vestida com roupas escuras, estava parada perto da estante, virando-se lentamente, como se procurasse algo. Meu coração parou.
Aquilo não era um ladrão tentando roubar uma bolsa e fugir. Essa pessoa estava esperando. Estava à vontade. Sabia que ninguém deveria chegar tão cedo. Um arrepio percorreu meus braços. Quem é aquela pessoa na minha casa? Sussurrei. O motorista não olhou para trás. Mantenha o celular baixo. Não deixe que percebam o reflexo de que você viu. A compreensão me atingiu em cheio. Se alguém estava dentro da minha casa, observando e esperando por mim, era porque me esperava atravessar aquela porta. Não tinham medo do alarme, nem das câmeras. Queriam que eu voltasse. Tentei raciocinar. Teria feito inimigos? Isso podia estar ligado ao meu divórcio? Meu ex-marido, Tyler, tinha me deixado por outra mulher, mas ele nunca foi violento. Tivemos brigas, silêncios amargos, mas nada que levasse a algo assim. Então me lembrei de algo. Na semana anterior, eu havia recebido um e-mail anônimo sem assunto, apenas uma frase: você deveria ter mais cuidado com suas senhas. Achei que fosse spam, mas agora meu peito se apertava. Será que alguém estava me observando há mais tempo do que eu imaginava? Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, o motorista finalmente revelou seu nome completo. Meu nome é Detetive Daniel Reis. Estou trabalhando disfarçado em uma operação sobre tráfico humano ligado a roubo de identidade. Tudo o que vou te contar é confidencial, mas preciso que mantenha a calma. Acreditamos que sua identidade foi comprometida e que você foi alvo. A palavra alvo ecoou na minha mente como um sino. Aquilo não era um acaso. Alguém tinha me escolhido. Meu pulso batia tão forte que eu conseguia ouvir o som dentro dos meus ouvidos. Por que eu? Eu não fiz nada, consegui dizer, tentando manter a voz firme. O detetive Reis explicou que, mais cedo naquele dia, durante uma operação em um esconderijo suspeito, os agentes encontraram uma lista com nomes, fotos e endereços. O meu nome estava lá não apenas listado, mas destacado. Ao lado da minha foto, havia anotações com detalhes pessoais que só alguém muito próximo de mim poderia saber: o nome do meu pai, meu cargo no trabalho, o modelo do meu carro e, o pior, minha rotina. O horário em que eu saía para o trabalho, quando voltava, até a frequência com que eu pedia comida por delivery. Senti a garganta secar. O fato de alguém saber tudo aquilo significava que estavam me observando há semanas, talvez meses. O detetive disse que a invasão à minha casa não tinha sido um roubo. Eles não estavam lá para levar coisas, afirmou com firmeza. Eles estavam lá para levar você. Instintivamente, levei a mão à maçaneta da porta, como se pudesse escapar daquela verdade terrível. Mas o carro já estava acelerando, e percebi que ele havia mudado completamente o trajeto. Em vez de seguir para o meu bairro, entrou na rodovia. O pânico me tomou. Para onde está me levando? Perguntei. Para um local seguro, respondeu. Não podíamos te avisar em casa, acreditamos que o local possa estar grampeado. Quando você pediu Uber esta noite, o sistema detectou uma ameaça imediata ligada ao seu perfil. Eu era o policial mais próximo disponível, por isso aceitei a corrida. Encostei-me no banco, tentando respirar em meio ao choque. Tudo que eu considerava normal, minha casa, minha privacidade, minha segurança, desmoronava diante de mim. As lágrimas embaçaram minha visão quando percebi que eu já não sabia em quem podia confiar. Meu celular vibrou novamente. Era uma mensagem do meu irmão: Ei, já chegou em casa? O pai quer falar com você. Uma nova onda de medo me percorreu. Minha família não fazia ideia do que estava acontecendo. Estava prestes a responder para alertar Ethan quando o motorista falou de forma cortante: o que quer que aconteça, não diga a ninguém que você está em perigo. Não sabemos quem mais está envolvido. Aquela única frase mudou tudo. Não era apenas a minha vida que estava em risco. Se eu cometesse um único erro, as pessoas que eu amava poderiam ser as próximas. Meu corpo parecia sem peso, como se todos os ossos tivessem sido substituídos por ar e, ainda assim, meu peito carregava o peso esmagador do medo. O detetive Reis mantinha os olhos na estrada, observando os espelhos, a voz firme, mas tensa: você não está segura voltando para casa, e não pode entrar em contato com sua família até confirmarmos que os celulares deles não foram comprometidos. Quem quer que esteja atrás de você pode estar monitorando as comunicações.
Meu primeiro impulso foi pegar o celular e ligar para o meu pai dizer para trancar as portas, não deixar ninguém se aproximar da casa. Mas algo me conteve. A lembrança daquele homem parado na minha sala não era apenas uma ameaça, era um aviso. Ele não se importava de ser visto pelas câmeras porque queria que eu o visse. Queria provocar uma reação. Me fazer correr para casa. A percepção caiu sobre mim como água gelada. Se alguém queria me capturar, usar o meu amor pela minha família seria a estratégia mais fácil. Meu coração disparou. O que eles querem comigo? Perguntei, com a voz trêmula. Reis respondeu que não sabia se era sequestro, tráfico ou vingança, mas sabia de uma coisa: é algo coordenado. Alguém próximo a você está passando informações. Minha mente entrou em colapso. Quem me trairia? Eu já havia cortado quase todas as pessoas tóxicas da minha vida exceto o antigo sócio do meu ex-marido, Collie Turner. Ele ainda tinha acesso a alguns arquivos ligados às minhas contas antigas, porque um dia investi em um dos projetos da startup deles. Afastei o pensamento. Não fazia sentido. Porque alguém como ele iria atrás de mim pessoalmente? Enquanto isso, o carro saiu da rodovia e entrou em uma estrada estreita cercada por árvores. Meu fôlego travou. Lancei um olhar para o detetive Reis, sem saber se podia realmente confiar nele mesmo depois de tudo que eu havia visto. Minha vida agora dependia de um homem que eu conhecia havia apenas 20 minutos. Eu sei que você está com medo, disse ele, como se lesse meus pensamentos. O medo é o que eles querem. Eles querem que você entre em pânico. Mas se mantiver a calma, podemos controlar isso. As palavras dele me deram um leve alívio até que uma nova notificação surgiu na tela do meu celular. O sistema de segurança havia enviado uma imagem estática capturada pela câmera da cozinha. O invasor agora estava sentado confortavelmente à minha mesa de jantar, esperando como um caçador escondido paciente e preparado. Um enjoo subiu pela minha garganta. Então, um segundo pensamento, ainda mais gelado, me atingiu. Se ele estava esperando por mim e eu não voltaria para casa, o que ele faria depois? Iria embora? Ou escolheria outro alvo, alguém que eu amava? O detetive Reis abaixou o volume do celular, que vibrava com atualizações criptografadas da equipe dele. Olhou para mim novamente pelo espelho retrovisor. Estamos indo para uma casa segura temporária. Quando chegarmos lá, você vai precisar tomar uma decisão. Minhas mãos se fecharam com força. Que decisão? Perguntei. Ele explicou que o departamento tinha duas opções. A primeira era custódia protetiva total. Eu desapareceria da minha vida imediatamente, sumiria por completo até que a ameaça fosse neutralizada. Nenhum contato com ninguém, nem mesmo com minha família. A segunda opção era mais perigosa, mas oferecia uma chance de descobrir quem estava me caçando. Eu fingiria que nada sabia e ajudaria a polícia a montar uma armadilha, usando a mim mesma como isca. Meu coração batia tão rápido que parecia prestes a explodir. Deixar tudo para trás e desaparecer, ou encarar o perigo de frente, consciente do risco. A ideia de ficar isolada, sem poder falar com meu pai ou meu irmão, me apertava o peito. Mas a ideia de voltar à rotina enquanto alguém me caçava era ainda pior. Imaginei atender a campainha na manhã seguinte e ser arrastada da minha própria casa. Imaginei meu pai ligando repetidas vezes, sem entender por que eu não atendia sem saber que eu tinha sumido. Minha decisão não podia ser guiada pelo medo. Tinha que ser guiada pelo controle. A casa segura surgiu à frente, uma construção de tijolos, isolada, cercada por árvores, com 2 SUVs sem identificação estacionados na frente. O detetive Reis reduziu a velocidade e virou-se para mim pela primeira vez desde que aquele pesadelo começou. Sua voz estava firme, mas o peso do momento se via em seus olhos. Você precisa decidir agora. Quer proteção, ou quer lutar? Naquele instante, lembrei-me de algo que meu irmão sempre dizia quando éramos crianças e tínhamos medo das tempestades: o medo não é o inimigo. Ficar parada é. Inspirei fundo. Aquilo não era apenas sobre sobreviver. Era sobre recuperar minha vida. Se eu fugisse, nunca mais pararia de correr. Se eu lutasse, pelo menos teria uma chance de acabar com aquele pesadelo de uma vez por todas. Minha voz saiu firme, surpreendendo até a mim mesma. Eu não vou me esconder. Se eles me querem, que venham. Mas, desta vez, estaremos prontos.
O detetive Reis assentiu não com alívio, mas com respeito. Naquele momento, eu cruzei uma linha invisível. Já não era mais a caçada. Eu me tornava a armadilha. E, o que quer que viesse depois, eu sabia que minha vida jamais voltaria a ser a mesma. Assim que entrei na casa segura, senti um peso no ar. Não era do lugar em si, mas da consciência de que toda a ilusão de segurança que eu um dia tivera havia se despedaçado. 2 agentes federais estavam lá dentro, observando cada movimento meu, enquanto o detetive Reis fechava a porta atrás de nós. Um grande monitor na parede mostrava as imagens ao vivo das câmeras da minha casa, agora conectadas diretamente à rede policial. O invasor ainda estava lá sentado com uma perna cruzada sobre a outra, como se fosse o dono do lugar. Sem máscara, sem tentar esconder o rosto. Aquilo era pessoal. Meu corpo inteiro ficou rígido quando outro homem apareceu atrás dele, entrando pela porta dos fundos. O segundo usava luvas e carregava uma pasta de notebook, que colocou sobre minha mesa de jantar. Abriu-a e conectou um cabo a um pequeno dispositivo sob a câmera de segurança. A imagem piscou. Um dos agentes praguejou baixinho. Eles estão tentando apagar as provas, disse Reis, murmurando algo em seu fone de ouvido. Em questão de segundos, a casa segura se transformou num centro de operações. Oficiais coordenavam posições, equipes táticas se movimentavam. Mas eu não conseguia tirar os olhos da tela. Quando o rosto do segundo homem ficou nítido, meu coração quase parou. Era Collie Turner, o sócio do meu ex-marido. Minha mente se recusava a aceitar, mas a imagem diante de mim não deixava espaço para dúvidas. Collie, o homem que sorriu no meu casamento. Collie, que apareceu na minha casa depois do divórcio fingindo se importar. Collie, que teve acesso a todos os meus arquivos antigos quando investi na empresa dele. Ele era o responsável por vazar as informações. Ele foi quem vendeu a minha identidade. Meu estômago se revirou em nojo e choque. Por que ele me atacaria? Perguntei, com a voz trêmula. A agente Miller, uma mulher de olhar afiado e voz calma, explicou que a empresa de tecnologia de Collie estava sob investigação. Suspeitavam que ele usava o acesso a dados pessoais para escolher vítimas de uma rede de tráfico. Meus investimentos, sem que eu soubesse, haviam ajudado a financiar seus crimes. Ele precisava eliminar pontas soltas. E você, Ava, era o maior risco para ele, disse ela. Antes que eu pudesse reagir, a tela piscou novamente, agora mostrando meu quintal. Uma terceira figura entrou na propriedade, vestida de preto, segurando algo longo e metálico nas mãos. Não era uma arma, era uma pistola de dardos tranquilizantes. Minha garganta se apertou. Eles planejavam me levar viva. Iriam te sedar, te transportar e te fazer desaparecer, confirmou a agente Miller. A imagem voltou para minha sala, onde Collie agora andava de um lado para o outro ao telefone. Consegui ler seus lábios enquanto falava, ela já devia estar aqui. Se estiver com alguém, precisamos agir contra o pai primeiro. O ar saiu do meu corpo. Meu pai. Eles iriam atrás dele. O pânico me rasgou por dentro de forma tão intensa que dei 2 passos em direção à porta antes que Reis segurasse meu braço. Temos unidades a caminho da casa do seu pai. Eles não vão tocá-lo, garantiu ele, mas suas palavras não me confortaram. Eu precisava ver com meus próprios olhos. Foi então que meu celular vibrou. Era meu pai ligando. Minhas mãos tremiam enquanto atendi, tentando forçar minha voz a soar firme. Oi, pai. Pode me fazer um favor e trancar todas as portas agora? Houve uma pausa do outro lado. Querida, você está bem? Perguntou ele. Sua voz estava cheia de carinho e preocupação e isso quase me destruiu por dentro. Engoli em seco. Por favor, pai, faz isso agora. Por mim? Antes que ele pudesse responder, ouvi uma batida forte ecoar do outro lado da linha. O celular quase escorregou da minha mão. Pai? Chamei, com a voz falhando. Uma segunda batida. Depois, a voz dele, confusa. Quem está aí? Reis sinalizou para os agentes rastrearem a localização da chamada e conectarem o sistema de vigilância. O ar no cômodo ficou pesado, tenso. A voz do meu pai voltou pelo telefone. Ava, há 2 homens na porta. Disseram que são da companhia de energia.
Meu sangue gelou. Cole não estava perdendo tempo. Era um ataque coordenado. Enquanto uma equipe me vigiava, outra mirava minha família. Num instante, tudo se moveu. Os agentes ativaram o protocolo de resposta imediata. As telas acenderam com imagens aéreas do bairro do meu pai. SUVs pretas se aproximavam silenciosamente, sem sirenes, sem luzes sombrias e letais. O silêncio era ensurdecedor. Cada segundo parecia uma eternidade. Mal conseguia respirar. A câmera deu zoom. Um dos suspeitos forçou a porta da varanda. Meu pai recuou, ainda com o telefone no ouvido. Então, do nada, Ita, meu irmão, surgiu das sombras, derrubando um dos invasores com um golpe lateral. Meu pai bateu a porta no mesmo instante em que o segundo homem avançava, mas a polícia já cercava a propriedade, imobilizando-os. O alívio me atingiu com tanta força que minhas pernas quase cederam. Mas o perigo ainda não tinha acabado. Os invasores em minha casa continuavam ativos e Cole ainda estava solto. A agente Miller apontou para a tela: é agora. As equipes táticas foram mobilizadas rumo à minha residência. Fiquei parada, observando a operação se desenrolar em tempo real, sentindo um frio diferente percorrer meu corpo. Aquilo não era apenas uma invasão. Era o marco de uma nova fronteira da minha vida. A mulher que eu tinha sido até ontem não existia mais. O que acontecesse a seguir não apenas revelaria a verdade e definiria se eu algum dia voltaria a me sentir segura na própria pele. O cerco à minha casa se desenrolou na tela como o ato final de um pesadelo do qual eu jamais escolhera fazer parte. Vi os agentes táticos avançando pelas entradas da frente e dos fundos, movimentos precisos e silenciosos. Cole tentou escapar pelo quintal, mas uma equipe já o esperava. O outro invasor soltou a arma, paralisado pelos feixes vermelhos que convergiam em seu peito. A operação durou menos de 4 minutos, mas para mim pareceu uma eternidade suspensa. Quando Cole finalmente foi algemado e empurrado contra a parede onde eu costumava pendurar fotos de família, algo dentro de mim se rompeu não por medo, mas como uma corrente se quebrando. Aquele homem que sorrira nas jantares, me parabenizara por promoções, fingira se importar com minha recuperação após o divórcio por trás de cada gesto, de cada olhar, nunca me viu como uma pessoa. Apenas como uma mercadoria. Não foi apenas traição. Foi desumanização. Eu estava naquela casa segura, cercada por agentes da lei, mas nunca me sentirá tão exposta em toda a minha vida. Já não temia Cole. O medo agora vinha da facilidade com que o mal havia se infiltrado no pano de fundo da minha rotina, disfarçado em sorrisos, e-mails, reuniões e gestos de confiança. Um homem a quem confiei meus negócios. Até meu sistema de segurança pessoal havia se tornado uma armadilha, mapeando cada passo meu como uma aranha observando a presa. Quando finalmente me permitiram voltar para casa agora protegida, limpa, segura, atravessei a porta da frente e parei na sala em silêncio. As almofadas do sofá estavam fora do lugar, os armários entreabertos, e um leve cheiro de colônia estranha ainda pairava no ar. Aquele espaço já não parecia meu lar. Era um palco onde algo monstruoso havia ensaiado a violência. Meu pai e meu irmão entraram logo atrás. Meu pai pousou a mão no meu ombro, apertando levemente. Você está segura agora, disse com voz baixa. Assenti, mas as lágrimas encheram meus olhos, porque segurança não era apenas uma condição física, era um estado da mente, e o meu havia sido despedaçado. Nos dias seguintes, descobri toda a verdade. Cole vinha manipulando pessoas havia anos, usando seu acesso a bancos de dados confidenciais para escolher vítimas, em sua maioria mulheres que moravam sozinhas, emocionalmente vulneráveis, mas financeiramente estáveis. Ele não as via como amigas nem vizinhas. Via-as como ativos. Minha identidade fora vendida em um fórum clandestino, junto com as brechas do meu sistema de segurança. Eu não fora escolhida ao acaso. Eu havia sido comercializada. Essa realidade me atingiu com mais força do que qualquer ameaça física poderia. Ela transformou minha visão sobre confiança, privacidade e a falsa sensação de controle que acreditamos ter sobre nossas vidas. Mas algo mais mudou também. Eu comecei a enxergar uma força dentro de mim que jamais percebera antes. O detetive Reis me disse que minha decisão de lutar, de servir de isca, acelerou a queda de uma rede de tráfico humano que vinha escapando da polícia havia anos. Meu pesadelo ajudou a impedir que outros vivessem um. Saber disso deu propósito ao meu trauma.
A cura não foi imediata. Tive crises de pânico ao ouvir passos sobre o cascalho. Pulava de susto toda vez que o celular vibrava sem aviso. Mas recusei-me a ser uma vítima silenciosa. Passei a participar de programas de apoio, a lutar por leis de proteção à privacidade digital e a contar minha história não como um aviso de medo, mas como uma mensagem de consciência e resistência. Meu pai se mudou temporariamente para minha casa. Meu irmão instalou um sistema de segurança tão avançado que podia detectar batimentos cardíacos do outro lado de uma parede. Aos poucos, a vida não voltou ao normal, evoluiu para um novo tipo de normalidade, um em que eu não caminhava com medo, mas com propósito. Um em que não suprimia minha ansiedade, mas a transformava em força. O momento mais poderoso aconteceu semanas depois, quando me coloquei diante de Cole no tribunal pela última vez. Ele não esboçou sorriso, não falou uma palavra. Pela primeira vez, parecia impotente. Enquanto o juiz lia as acusações, senti uma calma cheia de força me preencher. Aquele não era o fim da minha paz, era o começo de eu retomá-la. Ao sair do tribunal, o céu estava claro e brilhante. Inspirei profundamente o ar fresco e percebi que não era mais a mesma mulher que entrou naquele carro de aplicativo naquela noite. Eu era alguém novo, alguém inquebrável. Não porque sobrevivi, mas porque escolhi lutar. E se minha história pudesse proteger pelo menos mais uma pessoa de ignorar sinais de alerta, então compartilhá-la não seria apenas um ato de cura, seria necessário. A vida sempre terá perigos ocultos, mas também sempre oferece uma escolha: fugir do medo ou superá-lo. Se esta história abriu seus olhos ou fez você sentir algo real, não esqueça de se inscrever agora e comentar de onde está assistindo. Sua voz importa e juntos, a consciência pode salvar vidas.